Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo. Você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que além dos nossos vídeos gravados, também fazemos lives, tá? Então não se esqueçam disso. Nação rubro-negra, vamos começar aí falando sobre a questão do Gabigol, né? O Gabigol que saiu, né, com muitas dores no joelho e foi constatada uma entorse no joelho e preocupa para o jogo de domingo contra o Internacional, jogo decisivo para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Além do Gabigol ter saído machucado, também o Arrascaeta, né, acusou dores no tornozelo e os dois, né, serão reavaliados agora no Ninho do Urubu. Nação, o Rogério deu uma entrevista, né, coletiva e disse que conta com o Gabigol e também com a Arrascaeta, né? Então vamos aguardar. Esperamos que não tenha afetado nenhum ligamento do Gabigol, porque ele é uma peça fundamental para que o Flamengo possa conquistar o título brasileiro, tá? Falando agora sobre essa disputa aí entre Flamengo e Internacional, né? Ontem foi um dia conturbado, um dia com novos problemas, né? Digamos assim, né? Então vamos falar primeiramente do que aconteceu em São Januário. Foi uma palhaçada, digamos assim. Eu, sinceramente, na minha modesta opinião, o Vasco está solicitando, né, a questão do cancelamento, né, da anulação do jogo contra o Internacional, e eu vou explicar o porquê para vocês que não acompanharam. Foi pelo seguinte fato: o jogo começa já com problema no VAR e o VAR está descalibrado. Olha só que situação meio desconfortável, né? Na minha visão, o Vasco, sabendo que o VAR está descalibrado, não deveria nem ter começado a partida. Deveria ter cobrado da CBF, né, um reparo desse VAR. Com certeza deveria ter feito isso. E ainda para piorar, o repórter Lucas Pedrosa disse que, jornalista Lucas Pedrosa, ainda disse que a CBF, não sei quem, pediu, né, para que a Vasco TV tirasse a sua câmera que estava ali na linha, né, de fundo. Uma coisa no mínimo esquisita, né, gente? Então isso aí é uma coisa que deveria ser apurada. A CBF deu, né, a sua posição, falando que realmente o VAR estava descalibrado, mas a comissão que estava responsável pelo VAR conseguiu, né, no olhômetro. Eu nunca vi isso. Então para que serve a tecnologia? Então acaba com o VAR, pô. Então continua na mesma. Se é só no olhômetro, falou que os caras realmente analisaram e o jogador estava impedido. Ou seja, a tecnologia nesse lance, nesse sentido, não viu nada, né? Fingiu que não viu nada. Disse que o lance foi normal. Aí depois para o pênalti do Vasco, se foi ou não foi, tudo bem. É um outro tipo de questionamento. Se o jogador cavou ou não cavou, mas teve o VAR. Né? Eu gostaria de saber por que 2 pesos e 2 medidas. Né? Então, é um fato lamentável. Mais lamentável ainda é o presidente do Internacional chegar e dar uma entrevista falando que está preocupado com a arbitragem nos jogos finais. Enfim, que o Inter dentro de campo não vai ser prejudicado. Está querendo desviar o foco, presidente? Presidente, se ganhar dentro do campo, vou aplaudir. Mas dessa maneira tá feio demais. Tá feio demais o que está acontecendo, presidente. Então, não dê uma de torcedor, né? Deveriam ter um pouquinho mais de sensatez na hora de reclamar. Veja o lance novamente. E ainda para piorar, ainda tentaram acusar o gol do Gabigol como um gol irregular. Saiu aí falando que o nosso jogador estava à frente da bola. Realmente, o senhor não deve ter visto a imagem por cima, que mostra que o Gabigol está atrás da linha da bola. E o gol é legal. O gol foi revisado pelo VAR. Então,
Estão tentando desviar o foco. Isso é uma palhaçada o que a gente tem visto. Esperamos que a CBF, depois dessa pressão toda, na minha modesta opinião, a diretoria do Flamengo tem que se posicionar, senão vão tentar levar esse campeonato na mão grande. O Flamengo pode perder devido às suas incapacidades. A questão da falta de planejamento que a gente tanto falou, de pontos bobos que o Flamengo tanto perdeu. Mas desta maneira eu discordo. O jogo tem que ser ganho dentro de campo, com honestidade, né? Mas aí vem a diretoria do Internacional e faz o papel dela, né, de tentar desviar o foco. E cadê a nossa diretoria nesse momento? Tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Isso não pode acontecer. O Flamengo ganhando o Internacional no domingo que vem, o Flamengo passa o Internacional, fica com 2 pontos a mais. O nosso problema é o saldo de gols. Se o Flamengo fizer o cálculo, o Flamengo ganhar de 4-0, o Flamengo fica com um saldo a mais, um gol a mais do que o Internacional. E caso o Flamengo empate com o São Paulo, eles ganhem por 1-0, o Flamengo é campeão pelo número de gols pró. O saldo de gols seria o mesmo, mas o Flamengo tem 65 gols e eles 60. Então, se o Flamengo meter uma goleada de 4-0, o Flamengo então vai ter muito mais gols do que eles. Então, o título seria nosso, né? Mas o Flamengo, um erro nosso, né? Ganhava às vezes no limite. O Flamengo tem um time muito mais capacitado, perdeu 500 milhões de chances de gols. É o time que mais perdeu gols inacreditáveis. Se você pegar os números, o Flamengo é o primeiro disparado. Então bobeamos em certa parte do campeonato. Estamos nessa situação graças a esses nossos erros. Mas agora nessa reta final, quem tem que ganhar é o futebol, CBF. Independente se seja o Flamengo ou o Internacional, lógico que eu quero o Flamengo. Mas ganhando de maneira lícita, honesta, com o VAR funcionando, com as pessoas do VAR, né, sabendo, né, na hora de analisar corretamente, e é isso que a gente cobra. Então, espero da diretoria do Flamengo, depois de declarações do presidente do Internacional, que tem preocupações com a arbitragem, que o Flamengo se posicione também, ok? E uma última informação, o Rafinha numa roda de samba, enfim, estava jogando futebol, deixou no ar que está muito próximo de assinar com o Flamengo. Então, um ótimo reforço, para mim, titular da posição indiscutivelmente, independente do Isla. E pena que ele não pode jogar essas últimas rodadas no Brasileirão, porque num jogo contra o São Paulo seria fenomenal, seria fantástico ele enfrentando o São Paulo, tá? Lembrando a vocês que o Flamengo ainda continua precisando apenas de 2 vitórias. E vamos lá, só depende do nosso esforço. Esperamos que tudo seja resolvido dentro de campo, conforme eu falei agora. Beleza, nação? Então é isso aí. Daqui a pouquinho, no 16h30, conto com todos vocês, live. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.